Jazil, o segredo sombrio do palácio de Topkapi, torturas que a história tentou apagar. 1548. Gritos ecoam pelos corredores de mármore do palácio de Topkapi. Gulbahar Hatun é arrastada em direção ao Bósforo, mas isso é apenas o começo. O que você está prestes a descobrir vai abalar tudo o que você pensa saber sobre a vida no harém otomano. Prepare-se para conhecer 3 métodos de tortura tão cruéis, tão sistematicamente brutais, que historiadores tentaram enterrar essas histórias por mais de 400 anos. Primeiro veremos como mulheres infiéis eram costuradas vivas em sacos pesados e lançadas ao mar. Mas isso era considerado misericordioso. Em seguida desvendaremos a gaiola de ferro, revestida de anzóis, onde vítimas eram suspensas por dias, a própria carne cedendo sob o peso. E por fim, o método mais aterrador, tão devastador psicologicamente que até executores experientes se recusavam a realizá-lo. Mas aqui está o que ninguém te conta. A verdadeira conspiração não foi apenas a tortura em si, foi como historiadores europeus apagaram deliberadamente esses registros para controlar a narrativa de impérios civilizados versus bárbaros. Se você quer desvendar verdades históricas que eles não querem que você saiba, inscreva-se agora. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente por que esses segredos permaneceram ocultos por séculos. Imagine, 605. O Império Otomano se estende de Viena ao Iêmen, controlando 3 continentes, mas seu livro de história nunca mencionou isso. O poder real não residia apenas no sultão. O harém imperial não era o paraíso romântico de Hollywood. Era uma máquina política onde 400 a 800 mulheres travavam batalhas brutais pela sobrevivência e influência. A mãe do sultão, a Valide Sultan, detinha mais poder que a maioria dos reis europeus. Um passo em falso, uma suspeita de traição, e você enfrentaria punições que fariam masmorras medievais parecerem hotéis de luxo. Mas é aqui que a história se torna perturbadora. E por que preciso contá-la? Por séculos, historiadores orientalistas pintaram o Império Otomano como exótico e misterioso, focando em cortinas de seda e jardins perfumados. Eles ignoraram deliberadamente a brutalidade sistemática, porque não se encaixava em sua narrativa de superioridade europeia. O que vou mostrar a vocês vem diretamente de registros imperiais otomanos, correspondências diplomáticas venezianas e evidências arqueológicas que surgiram em renovações do século XX. Estes não são mitos ou lendas, são fatos históricos documentados que foram sistematicamente suprimidos. Imagine ser uma concubina em 1940. Você passou anos subindo na hierarquia do palácio, finalmente chamou a atenção do sultão. Mas então alguém sussurra veneno em seu ouvido sobre sua lealdade. Nos próximos minutos você descobrirá exatamente o que aconteceu com mulheres como Gulbahar Hatun quando essa suspeita recaiu sobre elas. O que você está prestes a aprender destruirá tudo o que você pensava saber sobre a vida no palácio, sobre narrativas históricas e sobre quem tem o poder de contar as histórias que sobrevivem. Não saia ainda, pois o primeiro método que vou revelar foi apenas o começo de uma crueldade inimaginável. Deixe-me levá-lo de volta àquela noite de Gulbahar Hatun, antes a favorita do sultão, agora treme no calabouço do palácio. A acusação, suspeita de infidelidade com um guarda do palácio. Sua punição, os sacos de afogamento. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre os registros otomanos. Eles documentavam tudo. Os registros do carrasco imperial dos anos 1650 descobertos em arquivos otomanos, descrevem esse processo com detalhes horripilantes. Primeiro, a vítima era completamente despida. Depois, a humilhação. Servos do palácio zombavam e cuspiam, enquanto os executores a forçavam a entrar em um saco grosso de couro.
Mas aqui está a parte verdadeiramente sádica. Eles não a jogavam simplesmente lá dentro, eles a costuravam viva, com o couro cortando a pele enquanto ela se debatia. Imagine estar naquele saco, o couro gruda na sua pele, você mal consegue respirar, cada movimento aperta a corda. Você ouve os executores acima discutindo o clima, seus planos para o jantar, como se você já estivesse morta. Então vieram os pesos, pedras amarradas ao fundo do saco para garantir que você afundasse rapidamente. Os registros mostram que usavam exatamente 21 quilos de pedra. Por que 21? Porque era o suficiente para te arrastar para baixo, mas não o suficiente para matar instantaneamente pelo impacto. O embaixador veneziano, Giovanni Soranzo, testemunhou uma dessas execuções em Chihuahua 056. Seu relatório secreto descreve ter ouvido gritos debaixo d'água por quase 2 minutos antes que as bolhas parassem de subir. Mas o que é verdadeiramente perturbador, isso não era raiva ou paixão, era teatro político calculado. O sultão precisava que outras concubinas vissem o que acontecia quando a lealdade vacilava. O barulho, os gritos, as bolhas, tudo foi projetado para ecoar pelos corredores do palácio. Você provavelmente está pensando que este era o pior que podiam fazer. Você está errado. Os sacos de afogamento eram considerados misericordiosos porque a morte vinha relativamente rápido. Os registros do carrasco mencionam isso especificamente. Eles observam que o afogamento era reservado para infrações menores. Mas e traições graves? O que acontecia quando alguém representava uma ameaça real ao poder do sultão? Não clique ainda, pois o que vou mostrar a vocês aconteceu em câmaras subterrâneas que a maioria dos residentes do palácio nem sequer sabia que existiam. O próximo método era tão brutal que até executores experientes pediam transferência em vez de realizá-lo. Profundamente abaixo do palácio de Topkapi, em câmaras que não aparecem em nenhum mapa turístico, ficava o que os registros venezianos chamavam de La Gabbia Infernal, a gaiola infernal. Imagine uma gaiola de ferro com cerca de 1,80 de altura e 1,20 de largura. Agora imagine cada barra revestida com anzóis. Não anzóis pequenos, mas enormes ganchos de ferro projetados para capturar tubarões no Mar Negro. A vítima era despida e trancada lá dentro, forçada a ficar no centro, cercada por centenas de pontas afiadas como navalhas. Mas aqui está a tortura psicológica que a torna verdadeiramente horrível. Eles não tentavam matar você rapidamente. A gaiola foi projetada de forma que, se você ficasse perfeitamente imóvel no centro exato, os ganchos não a tocariam. A tortura estava na espera, no saber que um movimento errado, um momento de fraqueza, rasgaria sua carne. A correspondência diplomática secreta do embaixador Lorenzo Bernardo, de Jeans 8D, descreve ter testemunhado essa punição. Ele escreve: a mulher condenada ficou imóvel por 6 horas antes que suas pernas começassem a tremer. O primeiro gancho pegou sua omoplata. Seu grito ecoou pelos corredores de pedra. Rezo para nunca mais andar. Imagine estar naquela gaiola. Suas pernas estão dormentes. Suas costas doem. Você precisa mudar de peso, mas cada direção significa metal perfurando sua pele. Você ouve passos acima, a vida no palácio continuando normalmente, enquanto você está presa neste pesadelo. O detalhe verdadeiramente sádico: eles colocavam a gaiola diretamente sob o salão de jantar principal do harém. As mulheres acima podiam ouvir tudo, cada suspiro, cada gemido. Cada vez que os ganchos encontravam carne, era um lembrete constante do que aguardava os traidores. Os registros venezianos mostram que as vítimas geralmente duravam de 18 a 24 horas. Não por perda de sangue. Os ganchos eram posicionados para causar o máximo de dor, com o mínimo de sangramento. Elas morriam de exaustão, do estresse de manter a imobilidade perfeita, enquanto seus músculos as traíam. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a política do palácio. Isso não era crueldade aleatória.
A gaiola era reservada para mulheres que representavam ameaças políticas reais, concubinas que tentavam envenenar rivais, que passavam segredos para embaixadores estrangeiros, que desafiavam a autoridade da Valide Sultan. Você acha que isso é o pior? Você não está pronto para o que vem a seguir. A gaiola pelo menos oferecia uma chance de sobrevivência se você fosse forte o suficiente, mas a tortura psicológica favorita do sultão removia até mesmo essa esperança. O próximo método era tão horrível que, quando arqueólogos franceses descobriram evidências dele durante renovações, nos anos de 1920, eles inicialmente se recusaram a publicar suas descobertas. Em 1923, o arqueólogo francês Henri Prost fez uma descoberta no palácio de Topkapi que o assombraria pelo resto de sua vida. Durante as renovações da parede leste do palácio, trabalhadores encontraram esqueletos humanos selados dentro da alvenaria, mas estes não eram enterros antigos, eram execuções. A parte mais horrível, a posição dos ossos mostrava que essas pessoas haviam sido emparedadas vivas. Dedos foram encontrados arranhados até o osso contra as pedras. Crânios mostravam fraturas de batidas contra as paredes e entalhes na pedra. Arqueólogos encontraram mensagens desesperadas arranhadas com as unhas, mas aqui está o que o torna verdadeiramente perturbador. Não era aleatório. Registros do palácio mostram que essa punição era reservada para a traição máxima, tentativa de assassinato do sultão ou de seu herdeiro. A vítima era selada em uma cavidade especialmente construída na parede, que estava sendo construída ou renovada na época. O processo era tortura psicológica calculada. Primeiro, eles forçavam você a assistir enquanto misturavam a argamassa. Então, eles faziam você entrar na cavidade você mesma, porque se você se recusasse, toda a sua família compartilharia seu destino. Os registros do carrasco observam que as vítimas recebiam uma pequena lamparina a óleo, que queimava por aproximadamente 4 horas. Imagine estar selado dentro daquela parede. Você tem 4 horas de luz para contemplar sua situação. Você pode ouvir os pedreiros do lado de fora brincando enquanto colocam cada pedra. O óleo queima cada vez mais baixo. Logo você estará na escuridão total, com ar suficiente apenas para sobreviver por dias. As evidências arqueológicas mostram que as vítimas sobreviviam em média de 3 a 5 dias. Como sabemos, porque servos do palácio relataram ter ouvido batidas de dentro das paredes por dias após as execuções. O sultão às vezes realizava audiências em salas onde as batidas podiam ser ouvidas, garantindo que todos entendessem as consequências da traição. A análise dos restos mortais pelo arqueólogo francês Robert Mantran, em 1965, revelou o detalhe mais perturbador de todos: marcas de dentes nas pedras. Em suas horas finais, as vítimas mordiam a alvenaria com tanta força que quebravam os próprios dentes tentando se libertar. Mas é aqui que essa história toma um rumo ainda mais sombrio. Em 1959, o historiador turco Halil İnalcık descobriu algo que mudou tudo o que sabíamos sobre essas punições. Escondidos no porão de uma casa demolida em Istambul, ele encontrou documentos que provavam que historiadores europeus não haviam apenas ignorado esses métodos, eles haviam trabalhado ativamente para suprimi-los. A revelação mais chocante não foi encontrada em nenhum arquivo, foi em como a história da brutalidade otomana foi deliberadamente apagada da história, e a razão pela qual isso abalará sua fé em tudo o que lhe foi ensinado sobre o passado. O que o historiador turco Halil İnalcık descobriu naquele porão mudou tudo. Entre os documentos havia correspondência entre historiadores europeus do século XIX e funcionários otomanos. Eles não estavam apenas registrando a história, eles estavam ativamente negociando quais partes dela sobreviveriam. Aqui está a conspiração sobre a qual ninguém fala. Estudiosos orientalistas europeus suprimiram deliberadamente evidências de métodos de tortura otomanos porque não se encaixavam em sua narrativa.
Eles precisavam que o Império Otomano fosse exótico e misterioso, não sistematicamente brutal. Por quê? Porque admitir a sofisticação otomana na crueldade os forçaria a confrontar métodos semelhantes em seus próprios impérios. Os britânicos estavam simultaneamente aperfeiçoando técnicas de tortura na Índia. Os franceses estavam experimentando guerra psicológica na Argélia. Os espanhóis tinham seus próprios métodos horríveis nas Américas. Mas ao focar na brutalidade otomana, os estudiosos europeus podiam posicionar seus próprios impérios como civilizados em comparação. Os documentos do Dr. Ian Alcock revelaram uma campanha sistemática. O Museu Britânico adquiriu e depois perdeu registros de execuções otomanas. A Biblioteca Nacional Francesa classificou a documentação de tortura como sensível demais para acesso público. Orientalistas alemães publicaram versões higienizadas da vida no palácio que removiam todas as referências a punições sistemáticas. Mas o que é verdadeiramente perturbador, isso não foi apenas censura acadêmica, moldou 300 anos de estereótipos do Oriente Médio. Ao retratar a brutalidade otomana como despotismo oriental, em vez de controle político calculado, historiadores europeus criaram a estrutura narrativa que justificou intervenções coloniais posteriores. A verdadeira evidência estava escondida à vista de todos. Os registros da corte otomana eram incrivelmente detalhados. Eles documentavam tudo porque o império funcionava com burocracia, não com caos. Mas os estudiosos europeus selecionaram passagens que apoiavam sua narrativa de Oriente despótico versus Ocidente civilizado. Historiadores turcos modernos como İlber Ortaylı e Günhan Börekçi passaram décadas reconstruindo esses registros suprimidos. O que eles encontraram é ainda mais perturbador do que os próprios métodos de tortura. Eles descobriram que técnicas semelhantes estavam sendo usadas simultaneamente em todos os grandes impérios do período. Os métodos de tortura que descrevi não eram unicamente otomanos, eram prática imperial padrão. Os sacos de afogamento usados pelos russos contra rebeldes cossacos, a gaiola de anzóis, uma variação apareceu em prisões francesas no mesmo período. Enterro vivo, registros da Inquisição espanhola descrevem punições idênticas, mas ao atribuir esses métodos exclusivamente à barbárie otomana, historiadores europeus puderam manter a ficção de que seus próprios impérios eram moralmente superiores. A conspiração não foi apenas sobre esconder a brutalidade otomana, foi sobre esconder a natureza universal da crueldade imperial. Hoje, esses registros otomanos suprimidos estão finalmente sendo digitalizados e traduzidos. Estudiosos turcos estão trabalhando com historiadores internacionais para reconstruir o quadro completo. O que eles estão descobrindo sugere que todos os grandes impérios dos séculos XVI e XVII usaram tortura sistemática semelhante como controle político. A questão não é porque os otomanos eram unicamente cruéis. A questão é porque nos ensinaram que eles eram, quando as evidências mostram que a brutalidade imperial era universal. Estes não foram incidentes isolados de indivíduos sádicos. Foram ferramentas políticas sistemáticas projetadas para manter o controle imperial através do terror. Os sacos de afogamento, a gaiola de anzóis, os enterros vivos. Todos os grandes impérios tinham métodos equivalentes, mas aqui está o que se conecta ao presente. Encobrimentos semelhantes estão acontecendo com narrativas históricas agora. Quais métodos brutais de quais impérios estão sendo higienizados nos livros didáticos atuais? Quais histórias estão sendo enterradas porque não se encaixam em narrativas políticas convenientes? O Império Otomano caiu há mais de um século, mas a batalha sobre quem conta sua história continua. Toda vez que descobrimos evidências históricas suprimidas, temos que nos perguntar: o que mais foi deliberadamente escondido? Eu sei que isso foi perturbador, mas se você ainda está assistindo, você está claramente tão fascinado pelas verdades brutais da história quanto eu. Certifique-se de estar inscrito, porque na próxima semana revelarei os métodos de tortura que impérios europeus usaram
enquanto condenavam a barbárie otomana. Quais outros impérios civilizados você acha que estão escondendo segredos brutais em seus arquivos? E mais importante, quais narrativas históricas modernas você acha que estão sendo moldadas pelo mesmo tipo de omissões deliberadas? Deixe-me saber nos comentários abaixo.